Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós falaremos, discutiremos e eu quero transmitir para você conhecimento sobre os 10 mandamentos, ok? Enquanto isso aí, curte, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte desse grupo que tem por princípio estudar, aprender e crescer em conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador. Bom, nós queremos também, eu quero pedir você também, que comente aí, deixe o seu joinha. Ok, uma novidade maravilhosa estará disponível para vocês aqui, no primeiro link abaixo do vídeo, sobre o e-book do Pai Nosso, que é uma oração tremenda que o nosso mestre Yeshua ensinou para os seus discípulos. Eu escrevi esse livro quando fui a Israel numa experiência fantástica. Lá o Senhor Deus me deu as revelações para cada palavra, para cada versículo, para cada texto, para cada frase daquela oração do Pai Nosso. E aí nós disponibilizamos para todos vocês o e-book, primeiro link aqui abaixo, ok? Então vamos para o vídeo. Que eu quero falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando o Eterno deu para Moisés, Deus tinha um propósito, né? Esses 10 mandamentos, o propósito de Deus era que o homem tivesse as regras mínimas, as regras básicas do conhecimento do Criador, né? E aí, o que acontece? A Rosana, né? Escreveu para a gente aqui, dizendo assim: Paz, Rabino, poderia fazer um vídeo sobre os reais 10 mandamentos, segundo o livro original, pois com as traduções muita coisa mudou. Ou, por favor, coloque os 10 mandamentos aqui. Ok. Bom, muito bem. O que acontece? Os 10 mandamentos, quando o Eterno deu a Moisés, né, a Moshe, né, lá no Monte Sinai, o Eterno fez uma aliança ali com aquele povo que estava ali. O propósito de Deus era o seguinte: eles estavam saindo de Canaã, eles não conheciam, não sabiam, não tinham um relacionamento diretamente com Deus. E ali, naquele momento, o Eterno faz uma aliança com aquele povo. Isso você vê no capítulo 19. E Deus, o Eterno, fala assim, se vocês cumprirem, se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, se vocês fizerem o que eu estou falando, então eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Então não basta saber o caminho da igreja, se não praticar não vai resolver. Então era isso que ele estava falando: olha, não basta eu dar a vocês os mandamentos, se vocês não obedecerem, nada vai se concretizar na vida de vocês. Então ali o Eterno faz uma aliança com aquele povo. Lembra, a aliança de Deus com o povo, não é do povo com Deus, não é do povo com o Eterno, é do Eterno, do Criador dos céus e da terra, com o povo que estava ali no Monte Sinai. Ok. Então Moisés sobe e ele pega as tábuas, né, da lei, né, que são pedras, né? E ele desce, entrega ao povo, e aí o povo estava adorando, fazendo farras lá, né, bebendo, etc. E aí Moisés quebra aquelas tábuas e depois ele sobe e aí Deus vai escrever e vai dar os mandamentos. Ok, são apenas 10 mandamentos ali, mas são mandamentos muito fortes, muitos mandamentos maravilhosos, grandes, poderosos, mas são mandamentos que Deus deu para Moisés, e Moisés entregar o povo, Moisés mostrar o povo. Bom, mas antes, primeiramente, de entrar aqui nos mandamentos, eu quero mostrar a vocês uma coisa aqui, Daniel fala o seguinte, o profeta Daniel, no capítulo 7, eu vou ler para vocês, e o verso de número 25, Daniel fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os mandamentos. Então Daniel está falando de uma época humana, de uma época que vai chegar
pela profecia do profeta Daniel, ele fala de uma época que vai acontecer isso. Mudará os tempos e as leis, os mandamentos, as mitzvah, ou mitzvot do Eterno. Os mandamentos, no plural mitzvot, no singular mitzvah, em hebraico. E aí o profeta Daniel recebe essa instrução, que vai chegar um tempo que vai mudar, tanto os tempos como os mandamentos, como a lei, como os princípios da Escritura. Pois bem, quando chega no livro de Marcos, capítulo 12, está escrito assim, olha, Marcos capítulo 12 e o verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe então, Marcos capítulo 12, verso 28. Qual é o principal dos mandamentos? Principal. Então você tem que saber a diferença entre principal, primeiro e aquele que é o mais importante. Então, você tem três palavras para entender o texto. Ó, principal, primeiro e o mais excelente. Né? Ok. Então ele pergunta o seguinte, a pergunta para Yeshua é o seguinte, qual é o principal dos mandamentos? Ele não perguntou qual é o primeiro, ele perguntou qual é o principal. Então Yeshua responde, o principal que você tem que saber, então isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que o principal vem antes do primeiro. O primeiro mandamento é uma coisa, e o principal é antes do primeiro. Então, antes do primeiro tem aquele que é principal. E qual é o principal? O principal é esse aqui, ó. Yeshua fala assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ou seja, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, o principal dos mandamentos é Shema Israel. Ouve, ó Israel. Porque se você não ouvir, se você não prestar atenção, se você não dar crédito, se você não crer, se você não confiar, então não vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai ter mandamento para você. Então, a partir do momento que você crê, que você acredita, que você confia, que você dá crédito, então este é o principal. Ouve, ó Israel, Shema Israel. Isso está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ok? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O principal dos mandamentos. Mas eu vou ler também para você, no livro de Matitiahu, que é Mateus é Matitiahu, e no capítulo de número 22, Mateus, Matitiahu, 22, verso 36, fala assim, ó, 36, eu vou ler para você, 34, mas quando os pruxim, perceberam que ele silenciara, pruxins são os fariseus, tá? Quando os fariseus perceberam que ele silenciara, os tisduquim, os saduceus, tisduquim, fala assim, reuniram-se e um deles, especialista da Torá, verso 35, 22, 35 de Matitiahu, Mateus, especialista da Torá, lhe propôs uma sheilah para enredá-lo. Rabi, qual das mitzvot da Torá é o mais importante? Qual é a mais importante? Foi o que eu falei, você tem a mais importante, você tem o primeiro e a principal, né? Mais importante, principal e primeiro. Então, principal e mais importante, porque você tem principal e mais importante. Então, qual que é o verso 37? E Yeshua responde assim, você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Porque se você amar o Senhor, se você amar a Deus, você vai prestar atenção no que Ele fala, você vai dar crédito no que Ele fala,
você vai acreditar no que ele fala. Mas se você não ama, você não quer saber, você não presta atenção, e não quer saber, não interessa, e vai por aí afora. Então, a maioria das pessoas, elas não querem saber, mas dizem que ama. Ora, como que você ama alguém, mas você não se interessa por ele? Você não se interessa por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele gosta. Porque quando a gente ama alguém, você quer fazer o que a pessoa gosta. Você quer fazer aquilo que agrada a pessoa. Então, qual é o principal? O principal é Shema Israel, ou seja, ouve, presta atenção, dar ouvidos. E aí, exatamente isso aqui, dar ouvidos. Por que dar ouvidos? Porque você vai prestar atenção. Então, os 10 mandamentos, eu quero só lembrar a vocês aqui, talvez alguém esteja assistindo nesse momento e não saiba. 10 mandamentos, irmãos, os 10 mandamentos, eles foram dados, eles são chamados de decálogo. Eles foram dados pelo Criador no Monte Sinai, mas são 613 mandamentos. Isso mesmo, 613. Os 10 é bem um resumo dos 613. Eu vou dizer resumo para você entender. Os 10 são os mais conhecidos. Mas quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele dá para Moisés. Moisés leva o povo. E lembrando que no texto, no capítulo 19, Deus fala para Moisés, que aquele povo seria povo sacerdotal. Aquele povo, a nação de Israel, era a nação feita, formada, escolhida pelo Criador para levar o conhecimento de Deus para as outras nações, para os outros povos. Isso é chamado de sacerdote. O sacerdote é aquele que Deus escolheu para levar conhecimento a outras nações. Aí você vai me dizer, mas isso é o papel do evangelista. O evangelista é para evangelizar, mas quem vai dar os princípios, os cuidados, quem vai ensinar, quem vai orientar é o sacerdote. Então, o papel do sacerdote é muito importante. Quem tem um sacerdote que ensina, que instrui, que faz o conhecimento de Deus chegar até você, quer dizer que você é um ser humano bem-aventurado, abençoado, agraciado por Deus. Então, os 10 mandamentos, eles são fantásticos. Por quê? Porque os 10 mandamentos, a base dos 10 mandamentos é direcionar você, é direcionar a sua casa, é fazer você chegar até o eterno com mais facilidade. Então aqui, os 10 mandamentos são mandamentos de comportamento, mandamentos de atitude, de filosofia de vida, de modo de vida. Por exemplo, o primeiro mandamento fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Então você não pode ter outros deuses além do Deus Criador dos céus e da terra. Depois fala assim, não farás para ti imagem, eu estou resumindo, tá gente? Não farás para ti imagem de escultura. Então você não pode ter imagem de escultura, você não pode adorar nada, nenhuma imagem, porque ninguém sabe como era o eterno, ninguém tem a ideia, então você não pode ter imagem. Perante a Bíblia é uma abominação se prostrar diante de uma imagem. A imagem ela pode estar feita em escultura de gesso, barro, pedra, tá? Madeira, mas ela pode também estar dentro da mente humana. Quantas pessoas têm ídolos? E aí nós chamamos os cristãos, por exemplo, eles têm ídolos cristãos, cantores, que são verdadeiros ídolos. Podem ser admirados, podem ser... você pode admirar, você pode gostar, você pode amar, mas não adorar, não se prostrar, como muitas pessoas fazem, passa mal, né? Desmaiam, etc. Essas coisas aí, né? Bom, mas o terceiro mandamento fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então aqui, meus irmãos, eu li o Daniel capítulo 7 para mostrar para vocês o seguinte, o primeiro mandamento é não terás outros deuses. Mudaram para quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quem é que mudou? Aí alguém diz, foi Yeshua que mudou. Não, ele não mudou não, ele falou resumidamente para a pessoa entender. Ele não mudou.
O segundo mandamento, nós estamos lendo Êxodo capítulo 20, Shemot, tá? Em hebraico. Então, Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Mudaram esse segundo mandamento para quê? Não tomar o nome de Deus em vão. Esse se tornou o segundo mandamento, mas o segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E passou esse terceiro mandamento, ele passou o terceiro mandamento, porque a igreja, gente, a igreja, pessoal, cristã, lá do terceiro século, do quarto século, foi que mudou os mandamentos. Essa igreja mudou os mandamentos. E está aí até hoje. Então pegou o segundo mandamento, pegou o segundo mandamento que Deus deu, anulou ele, tirou ele. E pegou o terceiro e passou para o segundo. Então o terceiro mandamento ficou no lugar do segundo, que é não tomar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro, esse não é o segundo. Aí, o segundo, que é não ter imagem de escultura, desaparece, ele some dos mandamentos da Bíblia. Então, estou falando para você numa perspectiva bíblica, não estou falando de religião. O quarto mandamento é assim: lembra-te do dia de sábado para o guardar e santificar. Quarto mandamento é o sábado. Aí, o que eles fizeram? Puseram o quarto mandamento no terceiro mandamento. E aí colocaram assim: guarda domingos e festas. Mas que domingo e festa? Não tinha domingo e festa de guarda na Bíblia, nunca teve isso. Mas aí mudaram. O quarto mandamento ele passou a ser terceiro e mudado. Então era: lembra-te do dia de sábado para guardar e santificar. Aí mudaram para terceiro e disseram: guarda domingo e festas. Mas não tem isso na Bíblia não, tá, gente? Na Bíblia, se você pegar a sua Bíblia, até na Bíblia traduzida pelo João Ferreira de Almeida, não tem esse mandamento aí não. Aí o que aconteceu? O quinto mandamento, que é o quinto mandamento, que é exatamente, Yeshua fala, o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa de Deus, ele é assim, ó, o quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, e prolongará os teus dias sobre a face da terra. O quinto mandamento é assim: você honra seu pai e sua mãe e vai ter muitos dias na terra, ou seja, você vai viver muito, você vai morrer de velhice. Por que vai morrer de velhice? Porque você vai honrar o pai e a mãe. Então o fato de você morrer de velhice mostra que você honrou seu pai e sua mãe. Claro, existem algumas exceções, mas tem muita gente, muita moçada aí morrendo com 20 anos de idade, 18, 16, porque não sabe honrar pai e mãe. E aí morre cedo. É assim que acontece. Então o quinto mandamento, ele passou a ser quarto. E o quarto é honra pai e mãe. Mas cadê prolongarão os teus dias de vida? Não tem. Aí o sexto mandamento, que é não matarás, ele passou a ser quinto. O sétimo mandamento, não adulterarás, ele passou a ser o sexto, só que ele mudou. É assim, ó: não pecar contra a castidade. Não tem isso na Bíblia. Depois o oitavo, não furtarás, passou a ser sétimo, não furtar. O nono, não dirás falso testemunha, ele passou a ser oitavo, não levantar falso testemunho. O décimo mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, você não pode cobiçar nada do teu próximo. E aí o que acontece? O décimo mandamento, ele foi dividido. Exatamente, pegaram o décimo mandamento e dividiu em dois. E essa divisão ficou assim, ó: o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o décimo, não cobiçar coisas alheias. Entendeu isso? Então eles mudaram os 10 mandamentos, mudaram a sequência, mudaram os textos, mudaram a palavra de Deus. É exatamente o que o texto bíblico fala, o que Daniel falou, que nos últimos tempos as pessoas mudariam
Ia chegar um período que eles iam mudar os tempos e as leis e os mandamentos de Deus. Então, mudando os mandamentos do Eterno, muda toda a estrutura que Deus deu ao homem. Agora, lembrando que aqui é tão importante esses 10 mandamentos, porque eles foram dados para Moisés, Moisés para a nação de Israel. Israel é a nação sacerdotes para levar esse conhecimento do Criador para as nações, outros povos. E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Deus deu os mandamentos para quem? Para Moisés, para Israel. E aí vem uma pergunta: mas o mandamento então é para a nação de Israel? É só o judeu que Deus não quer que mata, que rouba, que furta, que honra pai e mãe, que não dê falso testemunho? É só Israel que Deus quer que viva desse jeito? A resposta: não. Deus quer que todas as nações vivam assim. Deus quer que todos os povos vivam assim. Deus quer que todo ser humano honre pai e mãe, fale a verdade, não roube, não furte, não mate, não roube as coisas do seu próximo. Então, o Eterno tem um planejamento para o ser humano. Mas aí surge a pergunta. Alguém disse: os 10 mandamentos é para o povo judeu. Os 10 mandamentos é só para Israel, só para o judeu. Não, Deus não quer que só o judeu seja santo. Deus não quer que só o judeu sirva a Ele. Porque um homem que se quiser servir a Deus, ele tem que praticar os 10 mandamentos. Ah, mas os 10 mandamentos está lá no Velho Testamento, no Primeiro Testamento. Não, irmãos, deixa eu te avisar, está na Bíblia. Não está nem no Novo, nem no Velho, está na Bíblia, na Palavra de Deus. Aí se algum judeu estiver me vendo, ele vai dizer: os 10 mandamentos é para nós judeus. Então espera aí, Deus não quer salvar outros povos? Deus não quer libertar outras nações? Aí o cristão vai falar comigo: mas um verdadeiro cristão não vive o Antigo Testamento. Quem te ensinou essa falsidade, essa mentira? Você está precisando de ler o apóstolo Paulo, que você está com a mente corrompida. A Bíblia diz que a mente está confusa. Tem Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, escreveu isso em Coríntios. E ele fala de sofismas e fortalezas. Ele fala de um período que o povo estaria com a mente corrompida. Então, está na Bíblia Sagrada, meu irmão. Vamos dar glória a Deus e vamos pôr em prática, e vamos viver, e vamos seguir, e vamos amar a Deus. Então, o primeiro mandamento: olha, Deus não terás outro Deus diante de mim. Deus quer que alguma nação tenha outro diante dele? Não. Deus quer que alguém faça imagem de escultura e fique se prostrando e dizendo que foi aquela imagem que fez? Outro dia eu falei com um moço, me perguntou assim: mas qual a maneira que você crê, que você acredita? Eu falei: a mais fácil e a mais simples possível. Por exemplo, se alguém faz uma imagem de um ser humano, fez uma imagem, pegou uma madeira, esculpiu na madeira uma imagem, não sei lá, alguma coisa assim, de cimento, de gesso, qualquer coisa, esculpiu. Aí ele pega aquela imagem e sai carregando ela. Aí ele coloca aquela imagem em algum lugar. No outro dia ele volta ali e fala: imagem que eu fiz, me ajuda. Aí eu falei com ele assim: presta atenção, você é um ser inteligente. Não foi você que carregou aquela imagem? Foi. Não foi você que fez a imagem? Foi. Então você fez com o nariz ou sem nariz, com o olho ou sem olho. Do jeito que você quis fazer, você fez. Depois você carrega ela. E depois você vai pedir ela. Se ela fosse maior do que você, era você que tinha que falar para ela. Então essa imagem, ela é menor do que você. Ela vale menos do que você. Porque você tem que carregar no colo, você tem que carregar com a sua mão. Se você tem que carregar com a sua mão, então você é mais forte que ela. Se você que esculpiu ela, você que fez da sua cabeça, então quer dizer que você que dá forma a ela. Então como que você vai fazer um objeto e depois você vai dizer que aquilo é que vai te ajudar? Não, eu que estou carregando, então eu sou mais forte, porque se ela fosse mais forte que eu, era a imagem que ia me carregar. E não eu carregar a imagem. Entendeu? Entendeu porque Deus não quer imagem? Porque Deus, Ele, o Senhor, quer ser o único Deus na vida do ser humano. Então, não faz para ti mais escultura. Deus quer que alguém sirva, alguém se prostre diante de uma imagem? Não. Deus quer que alguém tome o nome dele em vão? Também não.
Então muita gente toma o nome de Deus em vão, muitos cristãos tomam o nome do Deus Criador dos céus e da terra em vão. Uma pessoa está assistindo algum esporte, algum jogo de futebol, fala assim, aí um jogador chuta a bola na trave, aí ele põe a mão na cabeça e grita, não, meu Deus! E no instante seguinte, o juiz apita contra o time dele, aí ele solta um palavrão. Quer dizer, o cara fala, meu Deus, e solta um palavrão. Então ele está tomando o nome de Deus em vão. E percebeu isso? Então, o que acontece? Deus quer que a pessoa viva assim? Não. Deus quer que a pessoa, tome o nome dele por amor, na oração, na adoração, quando ele vai glorificar a Deus, quando ele vai fazer a oração, aí está correto. Aí Deus fala assim, lembra do dia de sábado para guardar e santificar. Por que Deus fala isso? Para lembrar e guardar, né? Por quê? Porque Deus quer ter aliança, foi o dia que Deus deu como aliança. Aliança dele, Deus, com o ser humano. Ok? Aí, outra coisa, honra teu pai e tua mãe. Deus quer que só a nação de Israel, só o judeu honre o pai e a mãe? Não. Deus quer que todo ser humano honre o seu pai e honre a sua mãe. Deus quer que o filho honre os pais. Mas Deus não quer só o judeu praticando isso. Deus quer que todas as nações façam isso. Aí depois assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus quer que alguém na terra não faça isso? Não, o Eterno não quer. Por isso ele deu os mandamentos. Então a pergunta é, Deus deu o mandamento, foi para judeu? Deus deu o mandamento para Israel? Foi para Israel. Mas para Israel passar esse conhecimento para aquele que não tem a nacionalidade israelita, para aquele que não é judeu. Então o Eterno, Deus deu os 10 mandamentos, ele deu, para quê? Para que todos possam conhecer a Deus e respeitar o seu irmão. Então você vai amar a Deus, vai servir a Deus, vai honrar a Ele e vai amar o seu semelhante. Então você vai amar os seus pais, respeitar os seus pais e amar as pessoas que estão à sua volta. Quando você ama, você não engana, você não rouba, você não mente, você não trapaceia, você não diz mau testemunho, você entendeu isso? Então, o que acontece, meus irmãos? Os 10 mandamentos é para quem? Para todas as nações, para todos os povos. Mas alguém falou, não, é só para aquele povo. Então é só aquele povo que vai receber vida eterna? Só aquele povo que vai receber salvação? Você vai ter na sua casa lá, pendurado na parede, não. Os 10 mandamentos é para ser vivido, ser praticado. Honrar a Deus, honrar os pais, honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não destruir, não cobiçar a coisa dos outros, não roubar as coisas dos outros, não furtar, entendeu isso? Não tomar o nome de Deus em vão, não fazer mais escultura, se prostrar somente a Deus, não importa de que religião que você seja, você tem que adorar somente a Deus. Entendeu isso? Não digo para ninguém mudar de religião, porque a religião não te leva ao eterno. A religião, às vezes, em grande maioria, ela atrapalha a pessoa. Então, servir a Deus é mais do que ter uma religião, é mais do que frequentar uma igreja. Servir a Deus é andar nos caminhos do Senhor. E como que você consegue andar sem praticar os 10 mandamentos? Eu estou falando de 10, mas a Bíblia fala de 613 mandamentos. Se você acha 10 difícil, imagina 613. Então o número de mandamentos da Bíblia são 613. Então é por isso que eu estou querendo que você entenda. Os 10 mandamentos é a maravilha de Deus, para que você sirva a Ele e sirva o seu semelhante. Tá bom? Então eu quero deixar aqui o meu obrigado, porque você chegou até aqui conosco, até esse momento, né, do vídeo. Porque às vezes esse assunto incomoda algumas pessoas e tem gente que não gosta, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor deu a palavra e que os homens teriam que cumprir as Escrituras. Então para mim, e eu te aconselho que você comece a pensar assim, se você não pensa, tá? Se tiver no Segundo Testamento ou no Antigo, no Primeiro Testamento, não importa onde esteja, que você possa praticar, que você possa viver a Escritura, e que aquela palavra que o Eterno diz, o meu justo, o meu tzadikim, o meu justo,
tá? Tzadik. O meu justo viverá pela emuná. O meu justo viverá pela fé. Viver é pôr em prática. A fé não é apenas acreditar, é pôr em prática, é viver. Se você tem fé, mas não vive, sinto muito, o que você tem não é fé, é crença. Mas isso fica para um outro vídeo, tá bom? Lembrando a vocês que está aqui logo abaixo, no primeiro link, o e-book sobre o Pai Nosso, a oração que o Mestre ensinou aos seus discípulos. Se Yeshua ensina os discípulos, lembrando que eles eram da nação de Israel, eles eram judeus e praticantes da Escritura. Eles já sabiam orar. Por que Yeshua vai ensinar eles a orar? É interessante. É muito sábio aquela oração. E ela está toda destrinchada, palavra por palavra, verso a verso, que é uma bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Olha, curta aí, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. E se você não é inscrito, se inscreva agora, tá bom? Se inscreva aí e venha fazer parte deste grupo que tem o propósito de ajudar a Deus, de ajudar os irmãos a conhecer a Deus, de ajudar os irmãos a chegarem até Deus, ok? Então, compartilhe e se inscreva em nosso canal e Deus te abençoe. Shalom. O Senhor te dará grandes bênçãos. Estaremos aqui para responder todas as perguntas. Shalom, Deus abençoe. Tchau, tchau. Lehitra outro. Bye.